boa tarde, boa noite ou bom dia, no seu horário que você vai ver essa mensagem. Mas quero pedir de você que você deixe um like e ajude-me a compartilhar o Evangelho do Senhor para que a palavra do Senhor chegue às outras pessoas por intermédio da internet. Enquanto nós temos essa liberdade ainda, na internet, daqui uns dias, uns anos, talvez nós não possamos ter essa liberdade de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Hoje eu quero deixar com você os 5 estágios da vida de José. A palavra de Deus diz que José foi vendido por seus irmãos. A palavra de Deus nos registra no capítulo 37 de Gênesis, onde eles venderam José. A palavra de Deus diz que José habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E o José trazia a má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os teus filhos, porque era filho da tua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então aqui estão os filhos de Jacó com várias mulheres, que Jacó teve. Jacó, ele saiu da presença de seus pais depois que foi ali, ele comprou ali a bênção de Esaú. Então Esaú passou a perseguir Jacó, e Jacó foi para a terra ali onde é seu tio Labão, e lá Jacó apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos ali para pagar o dote ali de Raquel, porque José tinha saído às pressas, medo do teu irmão ali matar ele por vingança. Então Jacó saiu sem nada. Então ele trabalhou para seu sogro Labão ali por 7 anos para casar com Raquel. Diz a palavra de Deus que ele amava Raquel. Só que Labão enganou Jacó no dia dele casar. Então Labão ali pôs a sua filha mais velha, no lugar de Raquel, pois ela era costume ali deles, E então Jacó ficou muito indignado quando descobriu isso, e propôs trabalhar para Labão mais 7 anos em troca de Raquel. Então foi uma luta tremenda para Jacó, Mas ele amava Raquel. E ele teve um filho com todas essas mulheres que ele teve aí. As mulheres que a Bíblia a palavra do Senhor fala que de Bila, o filho de Zilpa, que casou com Zilpa também, E ele também tinha casado ali com Raquel, mas já Raquel até ainda não tinha dado um filho para ele. Mas depois, na sua velhice, ele teve um filho e pôs o nome do seu filho de José, aonde então ele passou a amar aquele filho mais, por causa foi da sua velhice. Então os irmãos ali começaram então a odiar a José por causa disso. Então você fica pensando, mas como Moisés teve que libertar o povo da escravidão do Egito. Foi por isso a razão que, através de vender José, que o povo de Israel foi parar no Egito por causa de uma grande fome. A história de José nos revela que os descendentes de Jacó vieram a ser uma nação dentro do Egito. Aqui o livro de Gênesis narra sobre isso, Que depois que vendeu José então naqueles dias de fome ali que a terra passou, eles foram parar no Egito. Então por isso que a Bíblia fala que Moisés libertou o povo ali do Egito, a descendência ali de Abraão, a descendência de Jacó, foi parar ali no Egito por causa de uma grande fome. Nisto os irmãos então começou a odiar José, porque o seu pai amava muito. Então o primeiro estágio de José foi vendido.
para um povo estranho, pela carruagem de ismaelita que passava, comprou José e levou José então para o Egito. José foi levado como escravo para o Egito, e ali eles venderam ele. Então Potifar comprou José como escravo. E diz a palavra de Deus, segundo estágio de José, Gênesis 39. E foi José levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado José. E a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José, e ele foi varão próspero e estava na casa do seu senhor Egito. Então tudo que José punha as mãos, Deus estava com ele. José então foi próspero em tudo que ele fazia, porque Deus estava com ele. Porque José era um homem íntegro, um homem que o seu prazer era obedecer às leis do Senhor. E ele se fugia do mal, fugia do pecado para agradar a Deus. Então ele começou a trabalhar na casa de Potifar ali, e tudo que ele fazia ali, ele era bem sucedido. Então Potifar começou então a agradar mais de José ali, que chegou um ponto que ele pôs José a tomar de tudo na casa do Potifar. Somente a mulher dele que não deveria tomar, mas o resto ele tomava conta de tudo. Mas diz a palavra de Deus que essa mulher então começou a pôr os olhos em José. Que a palavra de Deus diz que José era um homem famoso, era um homem formoso. E essa mulher então engraçou com José e começou então a assediar José. E começou ali então a querer sediar José para deitar com ela na cama. E José sempre fugia. Sempre que essa mulher chegava perante ele, ele fugia, ele corria do pecado. E foi passando dia, que essa mulher então um dia deve ter encantoado José. E José diz na palavra, em Gênesis 39, 9, ele diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma casa me envedou, senão a ti, porque tu és a mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal, pecar contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não dando ele ouvido para deitar com ela e estar com ela. Então sucedeu que um certo dia, ele foi fazer um serviço ali na casa, e aquela mulher então pegou José, certamente pegou ele despercebido fazendo seu trabalho, e começou a agarrar José. E José então escapou da mão daquela mulher de Potifar. E quando aquela mulher viu que o que ela queria não tinha acontecido, ela começou a gritar. Então o soldado de Potifar chegou ali, aquela mulher então inventou uma mentira, falou: olha, esse hebreu que Potifar comprou, ele quis me agarrar, ele quis me estrupar aqui. Então ficou essa mentira aí. Então José foi levado à prisão. José então foi preso por uma mentira. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 46, capítulo 41, versículo 46, que José era a idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó. José tinha 17 anos ao ser vendido como escravo por seus irmãos. Então José, então, ele passou ali dos seus 17 anos, ele passou 3 anos preso injustamente. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava com José. E José ali na prisão, então, ele foi então ali desenvolvendo uma confiança tanta que ele passou então ser ali chefe da guarda. Aqui é o terceiro estágio da vida de José. José então, ele foi ali preso, mas por ele ser um homem
temente a Deus, ele ganhou a confiança ali do carcereiro, e então ele começou a tomar conta daquela prisão. E naquela prisão ali, José revelou 2 sonhos. Ele revelou o sonho do padeiro e também revelou o sonho do copeiro. E tudo que José revelou ali aconteceu na realidade. O padeiro e com o copeiro. E a interpretação ali então de José, ele falou para eles que um deles ia ser morto. Um deles ia ser morto por Faraó. E aconteceu que, dos mesmos jeito que José interpretou ali os sonhos, aconteceu na vida daqueles 2, do padeiro e do copeiro. E José então falou: olha, quando você estiver diante de Faraó, você lembra de mim. Mas passaram ali alguns anos sem lembrar de José. E o 4º estágio da vida de José foi aonde que Faraó teve um sonho. E Faraó ficou perturbado por aqueles sonhos. E chamou então todos os magos, todos os feiticeiros, todos os encantadores. E nenhum deles deu conta de interpretar o sonho de Faraó. E foi aonde então que aquele copeiro lembrou de José. Quando aquele copeiro viu que aqueles magos, encantadores, adivinhadores não deu conta ali de interpretar o sonho para Faraó, e Faraó perturbado, então o copeiro falou para o Faraó que tinha um hebreu lá na prisão, por nome José, que interpretava sonhos. Então mandou chamar José. Então ele mandou chamar ali o sonhador e trouxe até a presença de Faraó. Então Faraó contando os sonhos ali, e José então, pela sabedoria do Senhor Jesus, que Deus estava com ele, pela sabedoria de Deus, José então interpreta ali o sonho de Faraó, que ia haver 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então Faraó agradou tanto de José, que tirou José da prisão e fez com que José ali tomasse conta de todo o celeiro, de toda a plantação. Olha como é bom, vale a pena ser honesto com Deus. Aqui Deus honrando José. E o 5º estágio aqui da vida de José, que José saiu da prisão depois de interpretar os sonhos e foi um governador do Egito. Aquele homem então, Faraó, ele pôs José a tomar conta de tudo. Que ele diz que não há um homem entendido como tu. Então tu estarás sobre a minha casa, por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Então Faraó aqui pôs José como governador do Egito. Aqui mais uma vez Deus honrando José. José que ele passou ali 13 anos como escravo. E 13 anos, desses anos que ele passou como escravo, ele passou 3 anos ali na prisão. Mas Deus exaltou. Deus pôs uma honra e autoridade na vida de José. Deus não esquece da tua promessa. Se Deus tem promessa na tua vida,
Continua a perseverar nessa palavra. Continua obedecendo ao Senhor, que Deus vai te honrar. Mesmo que você tenha sofrido, às vezes, muitas calúnias, muitas decepções, às vezes, na sua vida, mas faça como José. Então ali, o sonho de José, que ele contou para teus irmãos, aconteceu na realidade. E aquela terra ali teve 7 anos de fartura. E entrou então 7 anos de fome. Foi aonde os irmãos de José descem para o Egito para comprar comida. E foi aonde então que José encontra com teus irmãos. E os teus irmãos não conhecem José. E José tinha um amor tão profundo que, se ele quisesse vingar dos teus irmãos, os teus irmãos estavam nas mãos de José. Ele tinha toda a autoridade, todo o poder de vingar dos seus irmãos. Mas olha como o amor de José foi tão grande para com teus irmãos. Em vez de ele vingar dos teus irmãos, ele fez um banquete, um jantar, e convidou todos os teus irmãos. É ali naquele jantar, então José dá de conhecer os teus irmãos, aonde teus irmãos prostram no chão ali de vergonha, e pedindo perdão para teu irmão, do mal que ele fez a eles. José era um homem de coração amoroso. José nos lembra a história de Jesus. Jesus também foi vendido. Jesus foi maltratado, crucificado. E antes de ser crucificado, Jesus foi preso. Foi ali esbofeteado, espancado, carregando aquela cruz, mesmo com as chicotadas, com as bofeteadas, Jesus caindo com aquela cruz ali no caminho, mas ele não desistiu. Ele chegou até o fim. Ele chegou até lá no Calvário, aonde ele foi crucificado por mim e por você. Aonde Jesus não desistiu de um plano, de um projeto de salvar toda a humanidade. Aonde Deus, Jesus ali crucificou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos erros, toda a nossa maldade, toda a nossa crueldade. Foi ali não crucificado naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de bondade, porque nós não merecíamos a salvação. E Jesus foi vendido. E Jesus foi escravo. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi açoitado. Arrancaram ali pedaço de carne com chicote daqueles homens cruéis, daqueles homens maldosos, por salvar a mim e salvar a você. Agora basta você reconhecer que Jesus, o seu único filho que o Pai teve, Ele deu em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas. Nós que era escravo lá do Egito, escravo da mão dos faraós, escravo do pecado, escravo do pai da mentira, e hoje Jesus nos libertou através do teu sangue ali na cruz, através da tua morte. Hoje nós somos livres, livres. Se você quiser ser livre, aceite Jesus como seu Salvador. Reconheça que Jesus, Ele não abandonou o projeto, Ele não abandonou a cruz, Ele não abandonou aquele sofrimento, por amor a mim e por amor a você também. Aceite Jesus como teu Salvador.
Aceite hoje, é o último dia do ano hoje. Aceite Jesus, entre no ano novo, com seu nome escrito no livro da vida. Eu quero te falar, abandona as festas, abandona os prazeres deste mundo, abandona o pecado, abandona as drogas, prostituição, abandona a mentira, abandona a bebedice, por amor de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Você que tem tido uma vida triste, uma vida que você tem tentado trazer alegria através das drogas, você tem tentado trazer alegria através de bebidas, você tem tentado trazer alegria na sua vida por uma vida de prazeres passageiros. E quando você acorda, quando você sara ali da ressaca, e quando você sara ali dessa droga que você está usando, a sua vida continua a mesma, você não tem paz, você não tem alegria. Eu quero falar para você, aceite Jesus como seu Salvador nesse dia de hoje, porque a porta ainda está aberta. Olhe o que está acontecendo no mundo, olhe para as tragédias, olhe para as profecias que está cumprindo. Corra para os braços de Jesus, aceite Jesus enquanto é tempo, porque Ele pagou um grande preço lá na vida, por sua vida ali na cruz do Calvário. Faça como esse jovem José, ser temente a Deus, paga um preço por amor a Jesus, porque servir a Jesus é pagar um preço. Eu sempre falo nas minhas pregações, a nossa mente é um campo de batalha. E desde o dia que você aceitar como Jesus como seu Salvador, você vai ter uma guerra na sua mente, campo de batalha. Você vai ter que renunciar aos bailes, renunciar às bebidas, renunciar às drogas, renunciar à prostituição, por amor de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você renunciar a Jesus, nesse campo de batalha, nessa guerra, você não está sozinho, porque Jesus diz na sua promessa que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está nessa guerra sozinho. Jesus é o seu general, Jesus é o nosso Salvador, o nosso libertador. Jesus é o nosso provedor, é o nosso protetor, aquele que estará com você na alegria, na tristeza, em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo que você passe por um deserto, mas Deus não vai te abandonar, Deus estará contigo. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso, minha irmã, você jovem, você senhor, você mulher que ouviu essa palavra. Aceite Jesus como seu Salvador. Faça um compromisso com Deus como José fez. Mesmo ali no Egito, sendo como escravo, José não largou de pagar um preço por obedecer a palavra de Deus. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você que a partir de hoje entrar nessa guerra e renunciar a esse mundo por amor a Jesus, o nosso Deus, Jesus, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, Ele vai te recompensar no dia da volta dele. Você vai receber uma coroa da vida eterna. Amém? Dobre seu joelho no chão e aceite Jesus como seu Salvador na sua vida. Pai, eu oro em favor desta vida agora, desse jovem, desse senhor, dessa mulher, que está entregando a vida agora em tuas mãos, ó Pai, arrependendo de todos os pecados desde a infância até agora. Ó Deus, apaga todo esse pecado, ó Pai, no tempo da ignorância. Ó Pai, joga no mar do esquecimento. Ó Deus, escreve o nome desse jovem, desse senhor, dessa senhora, no livro da vida, que está fazendo agora, ó Pai, está fazendo agora, neste momento, um concerto com o Senhor, está entregando a tua vida para o Senhor. E este, ó Pai, que estava desviado,
está voltando agora, está reconciliando com o Senhor nesse dia de hoje, faça dele uma nova vida, ó Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor e a libertação nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ergue a tua cabeça, siga em frente, com Jesus no seu coração. Você, a partir de hoje, é uma nova criatura e você é filho de Deus. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem. Deixa um like aí para me ajudar. Vamos expandir o Evangelho enquanto é tempo de oportunidade. Que vai chegar um tempo que não vai poder pregar mais o Evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Acredite. Voltará sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até uma outra oportunidade, assim se o Senhor nos permitir. Fica na paz. Deus abençoe a todos.